Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que habita no alto e santo lugar, aquele que faz brilhar o sol da justiça, e independentemente das chuvas, das nuvens, das tempestades, o seu sol, a sua luz, a sua justiça brilha, brilha. E cedo ou tarde, mais cedo ou mais tarde, todos hão de ver a justiça do Altíssimo. Portanto, se você crê nisso, diga amém. Pois bem, você que crê, então não pode ficar ansioso, não se entregar às ansiedades, ao medo, às preocupações. Não pode você que crê ter a mesma reação ou as mesmas reações que aqueles que não creem. Porque aqueles que não creem dizem: não há Deus. Tudo não passa de lorota, tudo não passa de ganho econômico. Deus não existe. Deus nunca existiu. Mas diz aquele que habita no alto e santo lugar, ou melhor, aquele que está no alto e santo lugar, ri-se daqueles que dizem assim: o Senhor zomba dos incrédulos, porque sabe que no seu devido tempo, na sua hora, eles hão de ser exterminados, hão de ser definitivamente exterminados. É assim que diz a palavra de Deus. Mas quanto aos que vivem na fé, na dependência do Altíssimo, aqueles que se mantêm firmes na certeza de que cedo ou tarde a justiça vai brilhar sobre as suas vidas e os seus inimigos serão envergonhados. Sim, eles serão envergonhados, mas aqueles que confiam no Altíssimo possuirão a terra. Sim, se caírem, não ficarão prostrados, porque o Senhor os sustentará pela sua mão forte e poderosa. Diz o rei Davi: eu fui moço, fui jovem, conheço as virtudes da juventude, a beleza da juventude, a força da juventude. Mas agora eu sou velho. Porém, eu nunca vi o justo desamparado. Nunca. Nem a sua descendência mendigar o pão. É muito forte isso. Essa é a promessa de Deus para os que nele creem. E só tem essa convicção, esta certeza, aqueles que têm o privilégio, a gloriosa presença do Espírito Santo. Porque essa fé, essa certeza, ela vem, ela nasce
e vem do trono do Altíssimo, porque Ele é o autor e consumador da fé. Minha amiga, meu amigo, ouvinte, não fique atribulado, não se deixe abalar pelas notícias más, pelas ameaças do diabo. Você sabia? O diabo, ele não tem poder para tocar no justo. Mas o diabo não quer dizer com isso que ele fica calado, que ele fica parado. Ele usa de palavras, de acusações, de mentiras, de calúnias. Ele usa de palavras para enfraquecer os que estão na fé. O diabo usa de palavras de dúvida, de medo, de ameaça, para enfraquecer os que estão na fé, os que estão firmes. Cabe os que estão firmes resistirem. Cabe os que estão firmes manterem-se mais firmes ainda. Eu costumo dizer, aliás, é uma experiência pessoal que eu vou dividir com vocês. Eu lembro que todas as vezes em que nós estivemos para tomar posse de uma grande vitória, primeiro, nos momentos finais, antes da vitória chegar, vinham aquelas ameaças, vinham aquelas acusações, levantavam-se os inimigos, os filhos do inferno, para me acusarem. Mas logo em seguida vinha um vento e os enxotava, e os soprava para longe. E eu tomava posse daquilo que eu estava esperando. É muito glorioso isso. Todas as vezes que nós enfrentamos grandes lutas, eram sinais de grandes vitórias. Quanto maior forem as lutas, quanto maiores forem as provações, maiores serão as bênçãos. Então, você não fique aí atribulado, triste, abatida. Puxa, o meu marido me abandonou, eu estou em casa, eu tenho 3 filhos para criar, eu não tenho nada, eu não trabalho, como é que eu vou fazer para me manter? Minha amiga ou meu amigo, saiba que Deus é contigo, se é que você é com Ele. Porque Deus só é conosco quando nós somos com Ele. Agora, se nós não somos com Ele, Ele não pode fazer nada. Ele não vai impor a presença dEle a nós. Mas se nós formos com Ele, se nós crermos nele, se nós acreditarmos, confiarmos nas suas promessas, acima das promessas dos homens, acima das palavras dos homens, se nós mantivermos a nossa dependência dele, então ele jamais vai nos desamparar, jamais, em tempo algum. E a seu tempo, no momento certo, nós estaremos rindo. O salmo interessante aqui, o salmo número 2, fala assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, assim são os incrédulos, são os ímpios, são os filhos das trevas. Eles armam ciladas, ameaçam,
lançam suas setas venenosas. Porém, o versículo 4 diz que esse, é muito forte essa, esse aquele que habita nos céus. Quer dizer, Deus ri, zomba daqueles que se levantam, não contra ele, mas contra aqueles que são dele. Você sabia disso? Deus ri daqueles que se levantam contra o seu povo, contra a sua igreja, contra os seus servos. Ele ri. Você sabe por quê? Porque ele vê futilidade, fraqueza, debilidade da parte dos seus inimigos e, é óbvio, sabe do fim que eles terão. Minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje é o último dia que nós temos para assistir o que tem que assistir, ver o que tem que ver, pensar no que tem que pensar. Porque a partir de hoje, à meia-noite, nós estaremos entrando naquele jejum de Daniel, mergulhando no oceano do Espírito, mergulhando no oceano do Espírito Santo. Quer dizer, mergulhando os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos nas promessas de Deus. Você, eu, todos nós vamos estar mais atentos à palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia mais. Vamos meditar nas suas promessas. Vamos pensar naquilo que Deus pensa. Vamos pensar os pensamentos de Deus. E com certeza isso vai trazer para nós o Espírito do Altíssimo. Porque se você não sabe, vai saber agora. O Espírito de Deus foi derramado no primeiro dia de Pentecoste. E desde lá, ele continua sendo derramado. Sobre quem? Sobre aqueles que têm sede. Sobre aqueles que querem a justiça, que querem vivenciar a justiça de Deus, que querem ser corretos, que querem ser fiéis, que querem ser íntegros, que querem fazer o que é certo, que querem vivenciar a justiça a cada momento, porque isso agrada a Deus. Deus é justiça. E aqueles que almejam a justiça, então, a justiça, a própria justiça, o Espírito da justiça, vem abraçá-los. O Espírito de Deus está buscando mulheres e homens que queiram andar na justiça, que queiram viver na justiça. Pessoas que, às vezes a pessoa ela até está vivendo no pecado. Como nós costumamos falar, às vezes a mulher é prostituta. Ela está lá na sua prostituição, ela está lá vivendo na prostituição por conta da sua necessidade, da sua fome, de ter que alimentar seus filhos. Mas lá no fundo do seu coração, ela diz, meu Deus, não é isso que eu quero, não é essa a vida que eu quero. Qual o futuro que eu vou dar para minha filha? Amanhã minha filha casa e o marido dela vem saber que a sua mãe é uma prostituta e os meus netos, como é que vai ser? Não, eu não quero essa vida, eu não quero, mas eu não sei como sair. Eu não sei como sair. Talvez você esteja me ouvindo agora, minha amiga prostituta, e saiba agora que Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, desde que você esteja disposta a pagar o preço para tê-lo, que não é fácil, que não é barato. É a sua vida por inteiro
pela vida inteira de Deus para com você. Talvez você seja aquela pessoa que me ouve com um cachimbo nas mãos. Você está usando drogas, crack, cocaína. Talvez você seja aquela pessoa que já usou cocaína de metro, né? Já cheirou de metro. E você diz, não tem mais jeito para mim, eu queria sair dessa vida. Eu tenho causado tanto desgosto à minha mãe, ao meu pai, à minha família, à minha esposa, ao meu marido, enfim. Você reconhece que está descendo para o inferno. Mas, lá no fundo do fundilho do seu coração, existe uma chama, pequenina, insignificante, praticamente. Mas lá existe uma chamazinha que diz assim, eu não quero essa vida. Eu não quero. Eu não quero. Oh, meu Deus, me mostra um caminho. Me mostra uma saída. Pois bem, minha amiga, meu amigo, enquanto você me ouve, a força do Espírito Santo vem sobre você. Você que me ouve, minha amiga prostituta, a força do Espírito de Deus vem sobre você agora. Você que me ouve atribulada, triste, abatida, a força, o poder do Espírito do Altíssimo vem sobre você agora. Seja livre desse espírito de acusação, desse espírito de pecado, desse espírito de injustiça. Seja livre dessa maldição que você está vivenciando nesse momento, porque a luz do Espírito do Altíssimo, que ilumina a minha vida, ilumina a sua também. Seja livre e comece já, a partir desse momento, uma vida nova. Haja dentro de você, a partir deste momento, um novo ânimo, uma alegria, um novo dia. Que esse dia venha nascer na sua vida agora. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja abençoado. Aí onde você está, não importa o lugar, onde quer que você esteja, você crê, então você recebe agora. Receba o Espírito de Deus. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar, mas não sei como falar. Poesias de amor e encantos te busquei, mas não
Aleluia, graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, ri-se aquele que habita nos céus. Ri-se aquele que habita nos céus. O nosso Deus ri daqueles que ameaçam aqueles que são dele. E se ele ri, por que nós vamos chorar? Vamos rir também, não é verdade? Receba aí o espírito da alegria, o espírito da paz, o espírito de Deus, o espírito que é a herança que Jesus deixou para os que creem, para os que creem, para os que obedecem. Receba o Espírito de Deus em nome do Senhor e seja preparado para começar esse jejum a partir de hoje à meia-noite. Graças a Deus. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo, como elas são. E se você recebeu o Espírito Santo agora, nesse momento, durante essa mensagem e oração, então, minha amiga, meu amigo, entre no meu blog e coloque lá o seu testemunho, para que nós venhamos dar esse testemunho para outras pessoas e contar para o mundo inteiro que o Espírito de Deus veio sobre nós. Vamos ouvir então os testemunhos. Desde criança, eu vivia em um lar que os meus pais não conseguiriam se entender. Então, para mim, isso foi algo que eu cresci vendo a minha mãe sendo infeliz, devido às brigas que ela tinha com meu pai. Ele começou a não se importar mais com os filhos. E eu fui, na verdade, aquela pessoa que era para ser o meu pai para minha mãe. Então, eu me tornei um adulto sendo uma criança, mas uma criança que não conseguia ver a felicidade dos pais. E isso me marcou. Na faculdade eu comecei a ir nas baladas, eu fumava, mas foi uma época que eu conheci alguém e eu pensei que era a pessoa certa com qual eu era para ficar e não deu certo, porque ele me traiu. Foi algo que ficou assim, marcado. E foi aquilo que, depois de um período, uma pessoa que me conhecia, ela me convidou para a Universal, através de uma emissora que ela estava assistindo. E foi um certo momento que algum período dentro da igreja, eu passei pelos desertos, assim, porque a batalha era comigo mesma. E eu teve meu encontro com Deus. Mas depois, continuando, eu não era batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que foi a época da Fogueira Santa e depois seguinte foi o jejum de Daniel, em qual eu vi a oportunidade de eu fazer a mais para que Deus venha me preencher. Eu trabalhava em um shopping, em uma loja que era muita música, e o jejum de Daniel, na verdade, ele te ensina como você tem que ficar longe daquilo, mas foi ali que eu teve que superar. Eu renunciei à minha carne, minha vontade para eu receber aquilo. Eu não faltava nas quartas nem domingos na igreja. Eu lembro que eu era tão cansada que eu até dormia no transporte. Deus não esperou o último dia, né, dos 21 dias para Ele me presentear, para Ele oferecer o mais precioso que é o Espírito Santo. Então foi uma quarta-feira mesmo que eu consegui ver que aquela paz que eu precisava, aquele vazio foi preenchido, a segurança, a coragem que eu teve que ter depois para enfrentar muitas batalhas maiores ainda. Comecei a ver a minha mudança pelas minhas atitudes. Eu era mais compreensiva, eu queria ajudar muito mais as pessoas, não estava chorando mais pelas dificuldades que eu consegui perdoar até o meu pai, porque meus pais, eles nunca chegaram ao momento de se entender. Minha família ficou muito separada, desunida, e
foi assim que eu realmente senti aquele perdão por meu pai especial. Algo que eu falava que eu perdoava, mas dentro de mim não era aquele perdão de sentir para ele. A partir daquele momento que eu consegui perdoar o meu pai, eu comecei a ver ele com amor, com carinho. E eu vi que aquela felicidade que era dentro de mim era algo que eu queria compartilhar com eles, com a minha família, com minha mãe, com meu irmão. E hoje eu sou feliz, eu tenho uma tranquilidade dentro de mim, eu consigo ter a paz diariamente. Em cada dificuldade que eu poderia falar antigamente, eu não posso, não consigo, hoje em dia eu posso falar que sim, para mim pode. Não preciso mais ir nas baladas, não preciso buscar aquilo que o mundo oferece para alguém conhecer algo que não é para ficar. Então, a minha vida mudou. E tudo isso aconteceu no recebimento do Espírito Santo no jejum de Daniel. Desde a infância eu sofria com vícios dentro de casa, desde pequena. Minha mãe bebia, ficava jogada na rua, a gente ia buscar, eu pequenininha, com 4, 5 anos, eu ia junto com meu irmão buscar ela. Então, desde a infância eu sofri, porque eu não tinha carinho da mãe, né? Não tinha carinho de ninguém, eu dependia dos outros para ficar cuidando de mim. Então, ali gerou o quê? Uma solidão dentro de mim. Foi onde, muito cedo, eu comecei a procurar nas amizades, comecei a procurar sair com os amigos, né, com as minhas colegas, e namorei muito cedo. Eu comecei a procurar coisas para mim preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Então eu sofri demais, perdi o pai muito cedo, né, com 5 anos de idade. Então aquilo foi me acarretando uma solidão. Eu aparentemente achava que era feliz, mas não era. Era felicidade de aparência. Porque eu via minha mãe daquele jeito, né, jogada na rua, toda suja, toda, né, cheia de sujeira, de bebida, né? E então aquilo para mim, eu falava, eu não tenho uma mãe para sentar, para conversar, né, para me apoiar, para me auxiliar nas dúvidas, né, nas coisas que eu precisava, para me ensinar, né, na vida, porque eu aprendi a viver muito cedo, eu posso dizer assim, porque eu casei com 13 anos de idade, porque eu não tinha a companhia da mãe, do pai, né? Eu dependia do meu irmão. Eu falo que o meu irmão era o meu pai mais, assim, que tinha mais proximidade. E eu fui vivendo assim. Com 6 anos de idade, uma obreira evangelizou minha mãe. E ela bebia, né, tudo. E aí foi no bar que ela foi evangelizada. Falou para ela que apresentou, né, uma novidade de vida para ela. Apresentou o Deus, né, o Deus vivo. E foi onde ela começou a buscar, começou a fazer as correntes, foi se libertando. Aí ali nós fomos pegando firme. Até que chegou a campanha, né, do jejum de Daniel, e eu entendi que eu tinha que largar as coisas erradas. Eu tinha que parar de mentir, eu tinha que parar de ficar em rodinhas de amigos. Até então eu ia para a igreja, mas eu ficava falando mal da vida dos outros, isso é errado. No momento que eu me entreguei, né, numa quarta-feira, dia 27 de setembro de 2013, foi ali onde que eu tive um encontro com Deus. Ali o Espírito Santo se apossou da minha vida, e no momento que eu me levantei, eu lembro como se fosse hoje. Sabe assim, quando você levanta, como um bebê acaba de nascer, e você não tem noção do que está acontecendo. É tipo assim, você se levanta, você apagou todo o seu passado, é como se fosse colocar uma pedra no seu passado, e ali você levanta para uma nova vida. E ali naquele momento veio a alegria, veio a paz, veio uma transformação no meu interior. Tudo mudou. Quando eu me levantei, eu levantei uma nova mulher, uma nova pessoa, transformada. Com novos pensamentos, novo jeito de agir, tudo mudou. Hoje eu sou feliz, sou uma nova mulher, sou realizada, tenho paz dentro de mim. Hoje eu me deito, me levanto sorrindo, alegre, não tenho motivo para me entristecer mais. Desde o momento que eu encontrei o Senhor Jesus, tive um encontro com Deus no jejum de Daniel.